não é? Pela coordenadora Marisa. Boa noite, seja bem-vinda. Hoje nós vamos estar aqui numa live conversando e tendo uma prática meditativa, tá? Sobre o que é a meditação a partir um pouco da filosofia budista, como o Buda nos deixou o que vem a ser uma meditação. Então nós vamos aqui falar um pouco da importância da respiração no estado meditativo. Aqui eu estou vendo, por enquanto estou conseguindo ler. Boa noite, Lourdes, seja bem-vinda. A Dandita pode tocar o tambor que eu já vou meditando. Mas a meditação que nós vamos tratar hoje será uma meditação bem diferente da meditação que nós estamos acostumados a fazer, a realizar. Não é? Então vamos só aguardar um pouco mais, a ver se amplia um pouco a audiência de hoje com algumas outras pessoas. E nós estaremos aqui aprendendo, ou pelo menos iniciando, aprendendo os aspectos iniciais da prática meditativa de acordo com os ensinamentos de Buda. Então será uma prática ou uma meditação bem diferenciada do que nós estamos acostumados e acostumadas a fazer. Boa noite, Kessia, minha comadre. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Coisa boa ter vocês aqui comigo nessa live. Tá? É uma forma, para mim, essas lives é uma ação, é uma forma de partilhar com vocês o que eu tenho aprendido, o que eu aprendi há um certo tempo atrás e que hoje está me fazendo uma grande transformação, uma grande revelação. E uma delas é a prática da meditação, que por um determinado tempo, pela correria do dia a dia, me impediu de desenvolver essa prática. E de um tempo para cá, eu tenho voltado à meditação. Então, me dediquei também desde o início do ano, a algumas releituras, alguns estudos da meditação para reforçar essa prática. E hoje, e nesses dias, eu decidi em pelo menos partilhar com vocês um pouco do que eu sei e do que eu aprendi no estado meditativo, em estar em meditação. Então vamos aguardar só mais algum tempinho, tá? Então, espero que vocês estejam todos e todas confortáveis no local onde que vocês estão, porque nós vamos fazer aqui alguns exercícios, tá? Meditativos. Então vocês vão ter que estar bem confortáveis, em um lugar que possa possibilitar para vocês silêncio. Boa noite, Rosilene. Boa noite, Marcione. Sejam bem-vindas. Estamos aguardando só uns minutinhos a mais, que é o período de entrada, não é, na live das pessoas. E estaremos aqui, como foi na chamada, conversando e praticando a meditação. Vamos falar um pouco sobre o que vem a ser a meditação, de acordo com os ensinamentos, com os princípios do budismo, e vamos aqui exercitar algumas práticas ou algumas partes iniciais do estado de meditação. É sempre bom, como eu tenho dito, é sempre bom, e hoje, nesse momento de isolamento social, né, de pandemia, tem me ensinado muito sobre a partilha.
Apesar de estarmos nesse momento de isolamento, nada nos impede de partilhar. Então, esse é um ensinamento que esse momento vem me ensinando muito a partilhar, né? Que parece contraditório. Quando a gente se isola, né? Então a gente aprende a partilhar, mas é justamente isso. É no momento de isolamento em que a gente pode se encontrar consigo mesmo e aí teremos o que partilhar. Voltar a nós mesmos também é uma forma de partilha, porque nós nos reciclamos, nós nos revisitamos, nós nos transformamos para poder partilhar com o outro o que está de bom, o que é de qualidade, o que é de melhor que está em nós mesmos. Então isso, tanto é que recentemente eu criei uma série aqui no Instagram que se chama Uma Boa Leitura para uma Boa Reflexão, que é um momento em que eu me dedico alguns 7 minutos, no máximo 9 minutos, para partilhar com as pessoas algum trecho de alguma leitura que me agrada, que me faz bem, que me toca o coração. Então, todas as semanas eu estou partilhando algum trecho de alguma leitura, de algum texto. Espero que vocês estejam acompanhando e gostando e também se deliciando e se permitindo ser tocados e tocadas pelos trechos das leituras que eu lá comento e que eu partilho com muito prazer, com muita gratidão com vocês. Ah, Porfírio, muito bom as leituras, tem sido maravilhoso. Ô, Porfírio, muito obrigado pelo carinho, por estar me acompanhando. Hoje mesmo já tivemos uma partilha lá de uma leitura. Muito bom, muito obrigado. E seja bem-vindo, Porfírio, ao nossa live hoje. Bem, meus amigos e minhas amigas, nós vamos dar início à nossa live. Eu gostaria de poder estar ao vivo, estar presente para ter essa conversa, que seria muito bom eu poder ouvi-los e ouvi-las sobre o que vocês pensam, sobre o que vem a ser meditação. No mundo de hoje nós temos muitas formas de meditar, né? Nos chega muitas formas de meditação, não há apenas uma. E hoje eu me proponho aqui a tratar, a mencionar com vocês sobre a meditação de acordo com os ensinamentos do Buda, tá? E de toda a comunidade, de todo o coletivo que segue os ensinamentos de Buda. Tá? Então, para iniciarmos essa nossa conversa, boa noite a quem está chegando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Tá? Estamos iniciando aqui a nossa live sobre meditação. E como eu fiz na chamada de vídeo para esse momento de hoje, né, que eu postei hoje mesmo, nós vamos tratar da meditação tendo como base os ensinamentos de Buda. É interessante a gente colocar o seguinte: nós temos hoje, e eu faço isso, quem me acompanha sabe disso, que sempre nos momentos de lua cheia, no primeiro dia da lua cheia, eu faço uma meditação guiada. E na meditação guiada, o que é que eu faço? Eu provoco, eu induzo uma trajetória para que as pessoas que estão ouvindo a meditação guiada, ela seja guiada mentalmente para aquilo que eu estou induzindo. Essa é uma espécie de meditação. Tá? Mas a meditação, tendo como base os ensinamentos de Buda, nos pede o seguinte: pede que a gente não pense. O estado meditativo
É justamente quando nós, o eu, está no controle da mente. Tá? Então, esse é o estado meditativo de acordo com o budismo. Para o budismo, meditar é estar no aqui e no agora. Quantas vezes a gente, numa meditação induzida, algumas vezes nós dormimos. Eu escuto sempre essa experiência, quando algumas pessoas que me acompanham e que participam das meditações guiadas me falam, em determinado momento da meditação eu dormi e eu não consegui me lembrar da meditação, do que aconteceu, do que eu fiz ou não fiz, porque adormeceu. O estado meditativo não pede que a gente durma, porque nós temos que estar com o que a gente chama de atenção plena. Nós temos que estar atentos e atentas. Então, no ato de meditação, dormir, a gente perde o controle. Nós não conseguimos estar no controle. E a meditação, ela pede que nós estejamos conscientes todo o tempo. Dani está colocando aí, isso, muitas vezes eu durmo, mas é como se eu estivesse ouvindo tudo. Isso, exatamente, mas a meditação é aquele estado em que nós é que estamos no controle, nós é que estamos no guia, na direção da nossa mente. É como se fizéssemos o seguinte: eu e mente somos duas coisas distintas. Tá? Então, é isso que a gente tem que perceber. Algo que é fundamental a gente entender para podermos compreender de fato a meditação, exige-nos um estudo aprofundado sobre o que é a mente, como a mente funciona e como ela atua. E isso requer um estudo aprofundado sobre a mente. Só para a gente ter uma ideia, em latim, a palavra meditação significa voltar-se para o centro. E eu poderia aqui perguntar a cada um e a cada uma, como é que cada um de nós, a gente volta ao nosso centro? Como é que cada um a gente se preocupa com o nosso interior, com o nosso ser mais subjetivo? E é aí que é a meditação. E para isso, nós temos que estar no controle dos nossos pensamentos, das nossas emoções, do que nós sentimos enquanto corpo físico. Tá? E algo que é interessante a gente pensar, por vezes a gente se preocupa muito com a nossa higiene física, a nossa higiene dental, a gente se preocupa muito com a nossa organização de tempo, com o nosso trabalho. Mas quantas vezes a gente para se preocupar com a nossa higienização mental? Hoje em dia, nós somos frequentemente distraídos por várias informações que nos chegam. Nós temos a televisão que está toda hora nos fornecendo informações, N informações. Hoje nós temos o celular, da qual muitos de nós não largamos. Então nós temos um acesso de informações constante. E a gente, por vezes, se descuida qual é a qualidade dessas informações que chegam à nossa mente. E aí a gente pode traduzir em uma outra questão. Como nós nos preocupamos com a quantidade de pensamentos que nós temos e a qualidade desses pensamentos. E podemos também
agregar aí, qual é a utilidade desses pensamentos para nossas vidas? E isso é pensar na qualidade dos pensamentos que nós temos. Quantas vezes os pensamentos que nós temos não são nossos? São pensamentos que a nossa mente capta de outras pessoas ou dos meios de comunicações. E nós assumimos de forma inconsciente ou consciente aqueles pensamentos como se fossem nossos. Então, isso gera uma confusão de pensamentos, gera uma quantidade excessiva de pensamentos, que por vezes são pensamentos inúteis, que não têm nenhuma utilidade para a nossa própria evolução, para o nosso próprio desenvolvimento, e seja no nosso desenvolvimento físico, mental, emocional e espiritual. E a meditação nos leva a termos essa preocupação, a preocupação de cuidarmos desses nossos pensamentos, tanto no aspecto da quantidade, quanto no aspecto da qualidade de nossos pensamentos. E como bem nós sabemos, pensamento é energia. Pensamento é realidade, no sentido que, quando nós pensamos, nós estamos colocando energia naquilo, e aquilo pode vir virar realidade. Então, qual é a qualidade desses pensamentos que nós estamos tendo? Eu quero falar para vocês que eu estou tentando controlar o tempo aqui para ver se sobra alguns minutos para vocês fazerem algumas perguntas, tá certo? Então, o que é que nós vamos ter o seguinte, para nós pensarmos melhor sobre a meditação, nós vamos pensar o seguinte: a gente precisa aprender sabiamente a observar nossos pensamentos sem julgar. E isso é um exercício que parece fácil, mas não é. Por quê? Porque nós estamos constantemente julgando. A própria realidade material que nós temos, a própria realidade social, nos pede a estarmos sempre julgando. Nós observamos as ações dos outros, nós observamos as nossas próprias ações e julgamos-nos. E isso gera culpa. Ou estamos nos culpando, ou culpando alguém. E isso implica que nós estamos sempre observando, julgando. E o estado meditativo nos pede justamente o contrário, que a gente saiba observar sem julgar. Tá? E para isso, para nós podermos compreender um pouco mais, na meditação, de acordo com o ensinamento de Buda ou do budismo, a gente necessita de vamos dizer assim, três estágios ou 3 aspectos que a gente tem que levar em conta: o esforço correto, a plena atenção e a contemplação. O esforço correto é justamente quando nós estamos naquele momento em que a gente tem um esforço que não incomoda, um esforço da concentração, um esforço do foco, o esforço de observar o que está acontecendo ao nosso redor, no presente, e observar o que está acontecendo conosco mesmo, com o nosso físico, com o nosso corpo. E isso no momento da meditação. E é aquele esforço correto, é aquele esforço em que nós não sentimos dor, nós não sentimos irritação e que não nos impede de meditar. Tá? E o que é que nós vamos focar aqui hoje, o que é que vamos tratar aqui hoje é da plena atenção. É aquilo que eu falei antes,
no ato da meditação, no estado meditativo, nos pede que estejamos atentos, não no estado de sonolência. Porque nós temos que estar no controle dos nossos pensamentos, da nossa mente. E para isso, nós temos que fazer uso, sabiamente falando, da respiração. Por quê? Porque a respiração podemos falar assim, é a ponte entre o nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas emoções e a nossa mente. E também a ponte entre a mente e o nosso interior, o nosso ser inconsciente ou o nosso ser íntegro que está no nosso substantivo, no nosso interior. Então, a respiração é esse foco. Então, o primeiro exercício na meditação é saber, ou melhor, é aprender a observar a respiração. Porque só a respiração é que nos faz estar presente no aqui e no agora. Não é à toa que, por vezes, quando alguém passa mal, a gente pede que a pessoa respire. Ou a gente pede, quando às vezes a gente vai prestar socorro com algum acidente, ou com alguém, socorrer alguém na rua, ou às pressas, o que é a primeira preocupação? É que ele tenha espaço para que ele possa respirar. Porque é a respiração que faz com que a gente esteja no momento presente. Com a respiração, nós não estamos nem no passado e nem no futuro. Nós não respiramos no passado e no futuro, nós respiramos no presente. Por isso que o primeiro exercício para a meditação é observar a respiração. E observar a respiração pede que nós estejamos em atenção no momento. Porque se estivermos dormindo, nós não estamos observando a nossa respiração. Algo que é interessante também eu pontuar aqui para vocês, que é como é que a gente trabalha, como é que é a mente da gente, como é que a gente vai trabalhar no ato da meditação a mente. Didaticamente, né, vamos falar de forma didática, a gente pode dividir a mente em 3 qualidades, ou dividir a mente em 3 estágios, ou em 3 mentes. A primeira mente é a mente turbulenta. É aquela mente que está sempre pensando, que está sempre cheia de pensamentos, de informações, de ideias. Essa é a mente turbulenta. Tá? Tem na tradição, na filosofia tolteca era um povo andino, localizado lá no México, e eles falavam o seguinte, que a mente humana é confusa, justamente porque ela não para, porque ela está sempre atropelada de pensamentos. E que esses pensamentos muitas vezes são tão inúteis que causa confusão. E é justamente essa etapa uma das etapas da nossa mente. Que é a mente que eu estou chamando aqui de mente turbulenta. É aquela mente que não para, que está sempre na ativa. E nós temos a mente objetiva. Tá? Nós temos a mente turbulenta e temos a mente objetiva. Essa mente objetiva é a mente que trabalha. É aquela mente que faz com que a gente esteja no momento do nosso trabalho, focado naquele trabalho. Quando a gente está estudando, quando a gente está desenvolvendo alguma atividade física, laboral. Então nós estamos ali com aquela mente objetiva, no trabalho, naquela atividade. E nós temos a mente pura, podemos dizer assim, que é aquela mente livre de qualquer pensamento. É aquela mente que está focada na realidade, no que realmente nós somos.
É aquela mente que está livre, tanto da turbulência de pensamentos inúteis e do pensamento focado apenas em uma única atividade laboral, física ou intelectual. Tá? Então, essa é a mente pura. Então, nós temos aí didaticamente essas três mentes: a mente turbulenta, a mente objetiva e a mente pura. E a meditação avançada, para quem já tem prática, para quem já tem um autocontrole dos seus pensamentos, no estado meditativo, alcança essa mente pura. Se nós formos recorrer aos vários avatares que esteve na Terra, né, como Jesus Cristo, como o próprio Buda, como tantos outros, nós vamos observar que eles sempre estavam, ou em alguns momentos, eles estavam com a mente pura. Porque é na mente pura que se conecta com o divino, que se conecta com as intuições do sagrado. Porque com a mente turbulenta a gente não consegue isso. Porque a nossa mente turbulenta está sempre lá, pensando no passado e pensando no presente. Ou, desculpa, pensando no passado e pensando no futuro. Que são as preocupações. As preocupações estão justamente no campo da mente turbulenta. E no estado meditativo, o início do estado meditativo, o que a gente tem que fazer? É aprender a observar essa mente turbulenta e saber controlar essa mente turbulenta. Se nós fizermos um exercício agora para vocês, que eu vou pedir para vocês fazerem esse pequeno exercício agora, que eu quero que vocês parem um pouco, se estão aí tomando nota, eu não sei, mas eu queria que vocês se concentrassem um pouquinho, fechassem os olhos e vamos fazer ligeiramente, alguns minutos, um pequeno exercício de meditação. Quero que vocês fechem os olhos, façam 3 respirações conscientes. O que é a respiração consciente? É você inspirar de forma lenta e sentindo o ar percorrendo todo o seu corpo e expirar de forma consciente. Você está no controle desta respiração, tá certo? Então vamos fazer 3 respirações conscientes. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Agora retorne a sua respiração ao estado normal. Siga de olhos fechados e vá tentando observar a sua respiração. Eu quero que você não pense em macacos. Não pensem em macacos. Apenas observem a respiração de vocês, sem pensar em macacos. Sintam a respiração de vocês. Observem, sem pensar em macacos. Não pensem em macacos. Observem o ritmo da respiração, sem pensar em macacos. Não pensem em macacos. Agora eu quero que vocês façam 3 respirações conscientes. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira.
deixe sua respiração voltar ao seu estado normal. E gentilmente abram os olhos. Como é que foi esta experiência para vocês? Vocês conseguiram não pensar em macacos? Espero que estejam todos aqui comigo. Boa noite, Ederalda. Estou vendo que você está aqui agora. Muito bom. Conseguiram pensar em macacos ou não? Porque a intenção era a gente ter controle na respiração, tá? E é justamente isso, é controlar a nossa mente turbulenta. Não, muito bom. Não pensar em macaco. Aqui estão Célia colocou que não pensou em macaco. Que coisa boa. Então você teve controle. Rosilene, eu consegui. A meditação precisa prática. Isso, exatamente. A meditação é aquilo. A gente só aprende meditando, ou só aprende meditar meditando. Tá? Eu não. Vocês não pensaram em macacos. Ótimo, muito bom. Então, estão de parabéns, tá? Porque quando eu faço esse tipo de exercício com algumas outras pessoas, as pessoas falam: professor Cristiano, eu comecei a pensar em macaco porque o senhor me falou não pensar em macacos. E é justamente isso. Que não vieram hoje na minha varanda. Tá certo, Célia. Então, a respiração, ela é justamente essa ponte, tá? A concentração na nossa respiração faz com que a gente não pegue caronas em nossas emoções, em nossos sentimentos, na hora do ato, no estado meditativo, tá certo? A Célia está colocando que eu pensei. Ah, você pensou em macacos. Ah, tá. A Rosilene, incrível. Você pensou em macacos, Rose? Ou não? Então, a respiração, ela vai nos ajudar a gente a não pegar carona nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. Tá certo? Porque na medida em que a gente está lá na meditação e nós pegamos caronas nos nossos pensamentos e nas nossas emoções, nós estamos ou no passado ou no futuro. E não estamos no presente. E a meditação nada mais é do que nós estarmos no presente. É estarmos no aqui e no agora. Tá? Então, algo que é bem... Como é que a gente pode observar a respiração? Tá? Vamos pensar o seguinte, ó, a respiração, ela é a âncora para estarmos no nosso presente. Tá? Então, a respiração no início da meditação, ela é fundamental. E é o seguinte, o início da meditação consiste no aprender a observar a nossa respiração. Não esperem que, como nós não temos prática, quem não tem prática de meditar, parou, sentou, fechou os olhos, entrou em meditação, já vai conseguir alcançar a mente pura, naquela divisão didática que eu fiz aqui. Não. A meditação necessita de prática. Quanto mais nós formos praticando a meditação, mais nós temos condições de alcançar o controle de nossos pensamentos. E a meditação, quando a gente chega no avanço, num estágio avançado da meditação, a gente consegue controlar o nosso pensamento para aquilo que nós queremos. E controlar o nosso pensamento tanto naquilo que nós queremos, quanto também no tempo que nós queremos
concentrar naquele objeto ou naquela emoção, naquele sentimento ou naquele estágio. Então, a meditação nos leva a gente ter o controle total, tanto da quantidade quanto da qualidade dos nossos pensamentos. Tá? E é de fato, quando vocês escutarem, a meditação é fazer com que a gente pare de pensar, é isso. E por vezes, você controla tanto a mente que você não consegue pensar. Ou melhor, você faz com que a gente não pense. Nenhum pensamento intruso vem naquele momento. Porque é você que está no controle, não a sua mente. A princípio é normal de pensamentos, deixa ele vir e passar. Exatamente. Por isso que eu disse a vocês, que é isso que a gente vai falar aqui. Porfírio está falando justamente isso. A gente vai aprender a observar sem julgar. E é justamente isso, o início é a gente aprender a observar o pensamento que vem, a observar a nossa mente turbulenta, sem julgar. Porque quando a gente julga, é porque nós estamos pegando carona com os pensamentos. Imaginem o seguinte, imagine que vocês estão numa calçada e vocês pretendem atravessar para o outro lado da rua, para a outra calçada. Só que entre as duas calçadas, há uma rua, uma avenida que passa muitos carros a altas velocidades. Vamos dizer, aquele caos de trânsito, justamente naquela rua. E você precisa atravessar de uma calçada a outra. O que é que você precisa fazer para atravessar nessa rua, que nós não temos semáforo nessa rua? E o que é que você tem que fazer? Você tem que estar com a máxima atenção para observar o momento exato que você pode atravessar. E é esse estágio que a gente está trabalhando aqui. A atenção plena. Você tem que ter atenção plena no momento para você atravessar de uma calçada a outra. E você não pode se distrair com os carros que passam, não pode se distrair com quem está dirigindo, não pode estar distraído com as cores dos carros, dos modelos do carro. Caso contrário, você não consegue atravessar com segurança. Então você tem que ter atenção máxima, atenção plena, para poder atravessar de uma calçada a outra. Esperar o momento exato. E isso exige atenção. E é justamente aí o início da meditação. O início da meditação é isso. É você estar com a mente, o seu estado vai estar observando a mente no sentido, quando os seus pensamentos virem, você não pegar carona com esses carros. Mas você tem que estar com a atenção plena para atravessar a calçada de uma a outra. Porque se você pegar carona com os carros, ficar admirando as cores dos carros que estão passando, quem está dentro do carro, você pegou carona e você não consegue atravessar. E a meditação, o ato de meditação é isso. No início é fazer com que você tenha a atenção plena para atravessar no momento oportuno. E é justamente essa estrada que eu estou aqui simbolizando, é a mente turbulenta que nós temos. Os carros representam os pensamentos. Então nós temos que tomar muito cuidado, não pegar carona com os nossos pensamentos. Por isso que Porfírio colocou aqui, a princípio é normal os pensamentos, porque nós somos educados na nossa modernidade, no nosso modo de vida atual, a estar sempre distraídos. Então nós estamos sempre com a mente turbulenta. Nós só paramos, e algumas pessoas conseguem fazer isso, saímos da mente turbulenta e vamos para a mente objetiva quando nós estamos desenvolvendo algum trabalho. Quando a gente está no trabalho, quando a gente está ensinando, quando a gente está na oficina, quando nós estamos dirigindo, por exemplo, obriga a gente a estar com a nossa mente objetiva. Então nós, por vezes, saímos da mente turbulenta para a mente objetiva. Mas na maior parte da nossa vida, nós estamos na nossa mente turbulenta. Tá?
E no início, aprender a meditar é esse exercício, é um exercício de aprender a observar a nossa respiração. Porque a nossa respiração é a calçada. Sair, por exemplo, se a gente está no início da meditação, nós começamos a fazer a respiração, eu estou observando minha respiração, aí chega o pensamento, é deixar ele passar. Se a gente pegar carona no pensamento, a gente tem que voltar para a calçada, porque a calçada é a nossa respiração. Então, no início da nossa meditação, nós não podemos ir com nossos pensamentos. Os pensamentos vêm, a gente deixa eles irem. Mas nós não pegamos carona no pensamento. Porque se nós pegarmos carona no pensamento ou em qualquer emoção que nos vem, nós saímos do estado de meditação. Porque nós vamos estar ou no passado ou no futuro. E não na observação do aqui e do agora. Então, esse exercício, melhor dizendo, o exercício inicial de meditação é um exercício, de fato, de a gente aprender a controlar, a observar, a observar a nossa respiração. Primeiro, respiração é estar no aqui e no agora. Porque a gente só respira no momento. Nós não podemos, vou respirar no passado. A gente respira no momento, no presente em que nós estamos. E a respiração é essa ponte, não é? É a ponte que entre o nosso estado físico, o nosso estado emocional, o nosso estado espiritual, o nosso ser interior e também entre a nossa mente. Tá? E a respiração é a nossa âncora para estarmos no presente. Não é à toa que quando a gente tem uma emoção de raiva, nós temos algo que nos contraria, tem aquele exercício, respira. A respiração nos traz à tona. Então respira para acalmar, respira para pensar melhor. Então a gente respira para a gente poder lubrificar nossa mente e a gente poder enxergar melhor a situação e não tomar nenhuma ação ou uma atitude precipitada ou reagir pelo impulso. E a respiração então nos traz para o presente. Tá? Então a respiração no ato ou no estado meditativo é fundamental. E observar a meditação é o exercício inicial para quem deseja entrar na prática da meditação. Certo? Então eu vou querer fazer aqui com vocês mais ou menos uns 5 a 7 minutos de uma prática meditativa, de um exercício para que vocês possam fazer uso e ir aí ampliando, aperfeiçoando, aprofundando a meditação. Algo que é interessante antes que eu colocar para vocês, a meditação é o seguinte, como eu falei, imagina a gente estar lá no pensamento, na nossa meditação, e os pensamentos vêm. Imagina que os pensamentos são desenhos, várias imagens que vão nos chegando. Qual é o momento, o que é que nós temos que estar atento? Nós temos que estar atento ao espaço entre uma imagem e outra. E é nesse espaço de uma imagem a outra, de um pensamento a outro, que é o espaço de observação da nossa respiração. Então, quando os pensamentos vêm, vamos colocar aqui na metáfora que são imagens, as imagens estão vindo. Então, a gente tem que conseguir esse espaço entre uma imagem e a outra para se concentrar. E quanto mais esse espaço for ampliando entre uma imagem e a outra, isso implica dizer que nós estamos avançando na observação da nossa respiração. Certo? Então, o ato de meditar de início nos exige que aprendamos a observar a nossa meditação. Então, eu vou pedir para vocês se colocarem numa posição confortável, relaxada,
Procurem estar na melhor forma possível, com o esforço correto necessário. Que gentilmente fechem os olhos e façamos 3 respirações conscientes, lentas e profundas. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Vão deixando a respiração voltar ao seu estado natural, normal. E mentalmente repitam comigo: eu observo minha respiração. Eu observo minha respiração. Eu observo minha respiração. Deixe os pensamentos virem, mas não peguem carona com eles. Deixe eles virem e deixe eles passarem. Se você pegar carona em um dos seus pensamentos, volte a observar a sua respiração, dizendo: eu observo minha respiração. Eu observo minha respiração. Não pegue carona com os seus pensamentos. Volte para a calçada de sua respiração. Eu observo minha respiração. Eu observo minha respiração. Eu observo minha respiração. Eu observo minha respiração. Deixe os seus pensamentos virem e passarem. Não peguem carona com os seus pensamentos. Observe sua respiração. Eu observo minha respiração. Agora, façam 3 respirações conscientes, de forma lenta
esse é um exercício que eu passo para vocês, tá? Que é justamente de fazer com que nós aprendamos no início da nossa prática meditativa a observar a nossa respiração. Vocês podem ir mentalmente, quando os pensamentos virem, mentalmente dizer: eu observo minha respiração. Se vocês observarem, no momento entre as palavras eu observo, há um espaço, e é esse espaço em que não há pensamento. Eu observo minha respiração. Entre os espaços das palavras é o espaço em que não há pensamento. Isso cientificamente já é provado, né? Buda e muitos conhecimentos ancestrais já diziam isso, já provavam isso. Então, quando a gente vai mentalizando essas palavras, eu observo minha respiração, é o espaço em que nós temos, que vamos abrindo entre um pensamento e outro, espaço sem pensamento. E quanto mais vocês irem falando e mentalmente irem falando de forma devagar, é que o espaço sem pensamento amplia. Uma coisa é a gente falar, eu observo minha respiração. Mas quando a gente fala, eu observo minha respiração, o espaço sem pensamento entre uma palavra e outra aumentou. E a prática vai fazendo com que cada vez mais a gente vá ampliando esse espaço de ausência de pensamento. E aí também a gente vai fazendo com que cada vez mais a gente vai perdendo, ou melhor, a gente vai deixando de dizer mentalmente isso, porque os pensamentos vão ficar mais, ou melhor, menos fluidos na nossa mente, pela prática da meditação, tá? Esse foi um pequeno momento, um pequeno exercício para vocês ir treinando, e quem sabe em outra live eu possa aqui falar um pouco mais de meditação e aprofundar, né? Falar uma outra parte, um outro estágio, como a questão da postura de sentar, como da postura da gente não se movimentar, da postura, por exemplo, da respiração abdominal e a respiração pulmonar. Né? A gente sentir a respiração da nossa narina até os nossos pulmões, ou das narinas até o nosso diafragma. Então, isso são exercícios que requer tempo e conhecimento, tá? Mas o início para a meditação é a gente aprender a observar a nossa respiração. Bem, está faltando, creio eu, alguns minutos para o nosso encerramento. Se alguém tiver alguma pergunta, queira falar ou expressar algo aí com a prática, as estrelinhas, aqui eu estou vendo, as estrelinhas são pontos de luz. Oh, coisa boa, Porfírio, muito obrigado. Ponto de luz para todos nós. Muito bom o exercício. Que bom que vocês... esse é um exercício que, se vocês forem praticando 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos por dia, vocês vão ver a diferença que isso faz, tá? Lembrem que nós estamos sempre com a mente distraída, sempre com a mente preocupada. A gente precisa cuidar da qualidade e da quantidade de nossos pensamentos. E a prática meditativa é um caminho para essa limpeza mental, para a gente se preocupar com a quantidade e a qualidade dos nossos pensamentos. E esse exercício façam, é muito bom, muito bom. E sempre é isso, toda vez que vocês sentarem para meditar e virem os pensamentos, mentalmente digam, eu observo minha respiração. Porque isso vai fazer com que você vá focando na sua respiração. Sem esforço, que traga transtorno, mas no esforço correto, na plena atenção que é necessária para a nossa meditação.
Me digam algo, manifestem, está todo mundo aí bem, está todo mundo comigo, que está aqui ou não. É isso que eu tinha para passar para vocês, espero que tenha ajudado, espero que tenha sido de grande utilidade nesse processo de autoconhecimento, de autoajuda, de autocura, esse exercício e um pouco dessas ideias sobre o que é meditação e a importância da respiração no estado meditativo. E principalmente, como foquei aqui, eu tratei aqui da meditação a partir dos conhecimentos do budismo, tá? Então vocês podem ter acesso a outras formas de meditação, mas eu fiz questão de trazer essa meditação, que é a meditação, podemos dizer, a meditação raiz. Pessoal, tá faltando 26 segundos para encerrar a live. Muito obrigado por estar aqui. Espero que vocês aproveitem esse exercício e o que aqui passei para vocês. Agradeço com muita honra, com muito respeito e consideração a presença de todos. Boa meditação a cada um e a cada uma. Bons exercícios. Boa noite a todos e até a próxima.